Este é o canal Darcy Filho Sem Off. Clique no sininho, inscreva-se, participe, dê um like, traga a sua opinião para o nosso canal. Tenho escutado e é lembrado a todo instante, especialmente em São Paulo, o resultado do Santos, a justificativa do Santos ter levado 4-0 do Barcelona na decisão do Mundial de Clubes, e se faz imediatamente a comparação com o 1-0 que o Grêmio levou do Real Madrid, também na decisão do Mundial de Clubes. Dizem os paulistas basicamente o seguinte, que o Santos levou 4-0 do Barcelona porque agrediu, foi para cima, quis vencer, não se acovardou, não ficou com medo, foi um clube grande de tradição. Isto dizem os paulistas, especialmente os torcedores do Santos ou aqueles que querem agradar o Santos. Já o técnico Muricy Ramalho, o treinador do Santos, que é respeitado no mundo, Muricy é um treinador respeitado no mundo, disse o seguinte, olha, nós perdemos o jogo para o Barcelona porque os nossos atletas entraram em campo torcendo para o Barcelona, fãs dos jogadores do Barcelona, tirando fotos ao lado, inibidos estavam pela presença do adversário, reconheciam a superioridade. Foi por isso que nós perdemos, Muricy. Porque não pudemos, fomos envolvidos. E o Barcelona era ali, sem dúvida nenhuma, o melhor time do mundo. Era o melhor time do mundo. Por esta razão, o Santos apanhou de 4-0. Na visão do técnico Muricy Ramalho, que ainda diz o seguinte, olha, eu no final do jogo perguntei para os atletas, vocês queriam ganhar do Barcelona? Vocês acreditavam que isso seria possível? Ele fez para descontrair o ambiente, para tornar a situação mais agradável, o peso menor sobre os ombros dos seus atletas, que eram, sim, naquela época, infinitamente inferiores aos atletas do Barcelona. Já o Grêmio contra o Real Madrid foi para um jogo em que o Real Madrid era, no momento, o melhor time do mundo, e enfrentou o Real Madrid comedidamente. Uma equipe experiente tratou de se defender, especular. Se desse um contra-ataque, tudo bem. Se não desse, perder de 1-0 estava bom demais. E foi o que ocorreu. Sabe por quê? Porque no futebol, especialmente no futebol, é o seguinte, a análise ela não vai para os anais. O que vai para os anais é o resultado do jogo, as escalações, o nome do árbitro, uma ou outra lembrança sobre o jogo, nada mais do que isso. Não tem explicação numa goleada, não tem explicação. Por isso que é muito melhor perder de 1-0, não interessa se foi retrancado ou não, porque ninguém vai saber lá na frente, do que apanhar de 4-0 numa decisão de título mundial de clubes. É, exatamente isso. No futebol não precisa desmerecer um feito para tentar justificar um outro, ou tentar justificar o injustificável, como no caso da seleção brasileira, por exemplo. O Brasil apanhou de 7-1 da Alemanha. O que vai para os anais é o 7-1. Não é se faltou titular, se não faltou, se algum atleta amarelou, se não. O que vai para os anais é que a Alemanha jogou muito bem, ganhou de 7-1 e venceu. E eliminou o Brasil do Mundial em casa. Isso é o que vale no futebol. No futebol, o que vale é o placar. Nem o bilhete da Dona Lúcia salva o Felipe, a comissão técnica e os atletas da seleção brasileira naquele 7-1. No futebol, não se tenta desmerecer o feito de alguém para tentar justificar o seu. Perguntem aos atletas do Santos, perguntem ao Muricy, se eles prefeririam ter perdido de 1-0 ou de 4-0. E aos do Grêmio, se era melhor ter perdido, se foi melhor ter perdido por 1-0 ou seria melhor de 4-0. E o da seleção brasileira, seria melhor 2-1 ou 7-1? Futebol, ele tem que ser visto com clareza, não com paixão. Não se justifica um mal feito por outro que, se não foi perfeito, pode não ter sido tão ruim quanto aquilo que você defende. Então, futebol é assim, 1-0 ou 7 perdem o mesmo número de pontos, os clubes envolvidos. Agora,
nos anais, na história, aparece muito mais, é muito mais relevante você perder um jogo por um score mínimo do que levar uma goleada. Ou você acha que não é assim? Um abraço.